Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua família, com o seu lar. Que a misericórdia e a graça do nosso Deus esteja presente conosco aqui nessa transmissão. Momento de estudo bíblico, momento de estudo da palavra do nosso Deus, meditação na palavra de Deus. Tempo de oração, tempo de louvarmos ao nosso Deus, tempo de buscarmos a presença de Deus. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Ângelo, juntamente com a sua família, Perpétuo, Davi, Samuel, né, Samuelzinho? Presente conosco aí. Aparecida Pacheco, boa noite, minha irmã. Deus abençoe você também, a sua família, irmã Dalva. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos, nesse momento, louvar a Deus. Nós vamos ter um momento de louvor ao nosso Deus, nossa orientação de louvor nessa noite, em meditação de estudo bíblico, saudando aí os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, das congregações Ágape, lá em Santa Isabel do Rio Preto, saudando os irmãos de Alfa e Ômega em Santa Cruz, Betânia, no bairro Belo Horizonte, e também os irmãos de Coqueiros, e todos os irmãos que estão participando conosco aqui da sede da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, e também irmãos de outras localidades, como Aparecida Pacheco, lá de Alto Jequitibá. Vamos louvar a Deus cantando o hino 49, né? Nossa irmã Lúcia Amaral Lobato também conosco. Nós vamos louvar a Deus entoando o hino de número 49 do nosso hinário, que tem como título Sempre Vencendo. Sempre Vencendo é o título do hino que nós vamos cantar, número 49. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hastes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, presida salos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem
Amém. Glorificado, adorado seja o nosso Deus. Que assim seja para a glória dele. Nós queremos mandar aí um abraço para a nossa irmã Dalva, mandando um abraço aí para toda a igreja, a nossa irmã Eucilene Bernardino, mandar também um abraço para a nossa irmã Elisa, juntamente com o senhor Darcy, e também para o nosso irmão Sérgio Coutinho. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para o nosso momento de estudo bíblico, né? Uma vez que terça-feira seria o dia que estaríamos nas nossas congregações ministrando estudos bíblicos doutrinários. Bem, hoje ainda não estamos nos reunindo de forma presencial, ainda de forma virtual, online. Vamos meditar na palavra de Deus. Pai bendito, nós queremos te agradecer nesse momento pela oportunidade de nos reunirmos aqui com os irmãos presentes aqui nessa transmissão. É um momento online, é um momento de uma live. Os irmãos estão nos acompanhando, nós podemos saber quem está participando aqui através dos seus contatos de gratidão, de louvor, um amém, um glória a Deus, um boa noite, uma saudação que nos traz alegria e com certeza também os irmãos participando do outro lado desta transmissão também sendo alegrados e acima de tudo edificados com esse tempo. A nossa comunhão tem sido sustentada nesses dias através dessas transmissões, tanto quando estamos transmitindo quanto estamos depois assistindo, seja agora ou seja aqueles que não puderem ver, mas verão depois, que seja um tempo de edificação, um tempo de glorificação do teu santo nome e que a tua igreja seja edificada, seja trabalhada, seja alimentada com essa palavra. Pedimos a Deus pelos nossos governantes, pedimos a Deus pela nossa igreja presbiteriana do Brasil, pedimos pela segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, pastor Márcio, todo o conselho da igreja, toda a equipe pastoral, pedimos pelas nossas congregações e também pedindo a Deus pelo nosso presbitério, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, representada aqui em Volta Redonda, nas suas 10 igrejas que aqui temos, congregações também em várias localidades, e pedindo a tua bênção também, Senhor, através do trabalho do nosso sínodo sul-fluminense, que abrange toda a região sul-fluminense aqui do estado do Rio. Pedimos a tua bênção sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, nesse momento histórico, 161 anos de história no Brasil, que a bênção do Senhor continue caminhando conosco, a graça do Senhor continue caminhando conosco, a misericórdia do Senhor continue caminhando conosco e que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos e assim o fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus, pedindo a direção e orientação do teu Espírito Santo, para que nesse momento nós possamos estar aprendendo um pouco mais da tua palavra. É a nossa oração que fazemos agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, o propósito do nosso estudo nessa noite é pensar na semana passada, quando eu estava encerrando o nosso momento de reunião de oração, dia 11 de agosto, nós falamos que no outro dia nós estaríamos meditando sobre algumas ideias. Mas aí no dia 12 de agosto nós tivemos a transmissão do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, da IPB, no qual fez um pronunciamento de gratidão e louvor a Deus pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí nós não tivemos a nossa transmissão. Hoje nós vamos voltar àquele assunto, porque eu estava falando com os irmãos o seguinte: se Deus me chamar hoje, em meio a esta pandemia, eu estou preparado para ir para o céu? E aí, meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando, faça essa pergunta para o seu coração. Se eu estiver predestinado por Deus para partir nesta pandemia e estar com Cristo na glória, eu estou preparado para partir? Bem, nós vamos tomar como base o texto de 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Nós vamos apenas ler o verso 1, ainda que nós tenhamos outros, tantos versículos que nós vamos aqui fazer um estudo com os irmãos. Então você que está nos acompanhando, queira aí acompanhar a leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1. É um texto bem conhecido, que fala sobre a doença do rei Ezequias. E aí diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero fazer uma pergunta para o meu e para o seu coração. Você imagina se de repente você adoece e você descobre que você está com uma doença mortal, uma enfermidade mortal. Por exemplo, o coronavírus. Quem pega essa doença sabe que está pegando uma doença que ela é mortal. Ela tem levado centenas de milhares de pessoas, mundo afora, a óbito. Muitas pessoas pegaram e já se recuperaram, sim. Mas um grande número de pessoas pegaram essa infecção, esse vírus, mas não resistiram. E imagine você estar com um vírus desse, e Deus manda um profeta, um homem de Deus, bater na porta da sua casa e dizer assim: Deus te manda dizer o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai continuar vivendo. Nos dias que nós estamos vivendo, nós temos muitas pessoas entregando profecias, revelações, sonhos, palavras proféticas. Mas na grande maioria essas revelações, sonhos, palavras proféticas, elas sempre vêm com a ideia de trazer benefícios. Mas imagina você receber uma palavra dizendo assim: Deus manda você se preparar, colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. É certo que você vai morrer. Está certo que a história de Ezequias, ela vai dizer que ele, quando recebe essa palavra profética do profeta Isaías, um homem que tem um peso profético grandiosíssimo na palavra de Deus, profeta Isaías, ele se volta com o rosto para a parede e ora ao Senhor e pede ao Senhor que olhe para a sua realidade, que olhe para a sua fidelidade, Ele diz assim: Senhor, olha para mim, eu te peço, para a fidelidade, com a inteireza de coração, eu fiz tudo que é reto aos teus olhos. E ele chorou muito por causa disso. E aí Deus mandou o profeta Isaías voltar. Isaías não tinha nem ainda passado a cidade. Deus mandou Isaías voltar e falar para Ezequiel assim: Ezequiel, Deus está mandando dizer para você o seguinte: você vai viver mais 15 anos. Bem, o texto do capítulo 18 de 2 Reis nos diz que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, de Judá. E ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 29 anos. Então, quando ele tinha 25 anos, e ele reinou 29 anos, e ele então já tinha reinado 14 anos, porque ele reina mais 15, porque Deus deu para ele mais 15 anos de vida, e ele então vem a falecer. Então, quem tinha 25 anos e reinou mais 29, então ele viveu 54 anos. Eu tenho hoje 45. Eu fico pensando se Deus trouxesse uma palavra dessa para mim, que eu ia morrer. Profeta, uma palavra de Deus viesse e falasse assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E eu tivesse a oportunidade que Ezequias teve de orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, olha para a minha retidão, olha para a minha fidelidade, olha para a inteireza do meu coração, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorado diante do Senhor, e o Senhor falasse assim: vou te dar mais 15 anos de vida. Bem, é uma situação delicada. Agora eu não vou morrer, como Ezequias não morreu. Mas quando eu completasse 60 anos, eu ia morrer. Ezequias tinha 6 anos a menos do que isso. Ele tinha na época 39 anos. E Deus falou com ele que ele ia viver mais 15 anos. Eu não sei o que é mais difícil. Você saber que você vai morrer hoje, ou você saber que daqui 15 anos certinho você vai morrer. Imagina eu que tenho 45 anos, se isso acontecesse comigo. Eu pedisse para Deus, ele me desse mais 15 anos. Quando estivesse chegando pertinho de completar 60 anos, eu ia dizer assim: está chegando o tempo do meu fim. Bem, é um tempo de maturidade, é um tempo de crescimento, é um tempo de comunhão com Deus. O que Ezequias teve muito. Mas é uma situação delicada. A grande verdade é: se Deus me chamar hoje, ou se Ele me der mais 15 anos de vida, eu souber que daqui exatamente 15 anos Ele vai me tirar sobre a face da terra, eu estarei preparado para ir para o céu? Ou hoje, ou daqui 15 anos? E se eu estiver predestinado por Deus para partir nessa pandemia? Assim como Ezequias estava ali naqueles dias, doente, uma doença mortal. Será que ele estaria preparado? Será que eu estou preparado?
Porque assim como na história de Ezequias, pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. E aí eu queria pensar algumas coisas seguintes. Primeiro, propósito de Deus. Ezequias foi um bom rei. O texto nos mostra isso. O texto nos diz que Ezequias ele tinha 25 anos, começou a reinar, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito no deserto para os filhos de Israel, quando eles estavam sendo picados por serpentes venenosas, mortíferas. E aí interessante, né? Porque eles estavam adorando essa serpente, o povo de Israel, chamando ela de Neutzan. Ou seja, pense bem, só Ezequias foi o homem que teve coragem e autoridade para eliminar aquela serpente de bronze que foi feita no deserto pelo homem Moisés, o profeta, que falou com tanta autoridade no Antigo Testamento. Além disso, né, você vai perceber que Ezequiel é filho de Acás. O reinado de Acás foi um desastre, só fez besteira, só fez loucura contra Deus, até que ele morreu. E a Bíblia nos diz que quando Acás morreu, ele nem foi enterrado nos sepulcros dos reis, porque ele fez tanta asneira, fez tanta loucura. Ele desviou o povo de Israel para tão longe da palavra de Deus que ele nem foi merecedor de ter sido enterrado com os reis. Agora é interessante que Ezequias é filho de Acás. Ele viu o pai dele fazendo tudo quanto é tipo de loucura contra Deus, tudo quanto é tipo de loucura administrativa e religiosa. E ele tem um ministério assim fantástico, né? Porque Ezequias, ele foi assolado porque Judá estava sendo ameaçada pelo Império Assírio. Israel do Norte já tinha sido tomada por esse império. E aí veio Senaqueribe e queria invadir Judá. E veio Rabzaque e afrontou Ezequiel e afrontou o Senhor. É aquela parte em que ele trouxe uma carta escrita afrontando tanto o rei Ezequias quanto também Deus, o Deus. E aí o que Ezequias fez? Ele procurou o profeta Isaías, ele consultou o profeta e ele falou, não, fica tranquilo, Deus está no controle dessa situação. E aí a carta que foi apresentada a ele, com afronto a Deus, é aquela história que Ezequias vai até o templo do Senhor e estende essa carta diante do Senhor, né? Ele subiu à casa do Senhor, estendeu aquela carta perante o Senhor e disse assim, Senhor, olha o que estão falando do Senhor. Além de tudo, né? Ele foi confortado pelo profeta Isaías. E o exército da Síria foi derrotado. Mas logo após veio essa doença. Há fatos interessantes registrados na segundo livro de Crônicas, né? No segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 28, que vai falar sobre o reinado de Acás e a idolatria de Acás, a morte de Acás. Aí vem Ezequias. Olha que detalhe interessante. Ezequias mandou abrir o templo. O rei Acás ele fez tanta loucura contra Deus em Israel que o templo do Senhor havia sido fechado às suas portas. Não nos dias que nós estamos vivendo agora, que muitas igrejas, e em muito tempo nós tivemos os nossos templos com as portas fechadas devido à pandemia. Não, lá foi fechado as portas devido à obscuridade, à depravação, o afastamento de Deus. E Acás introduziu cultos, adorações pagãs, coisa terrível diante do povo de Israel. E agora vem o seu filho, Ezequias, e manda abrir o templo. Ele chama os levitas para poder purificar o templo. Ele restabelece o culto a Deus. Isso tudo está registrado em 2 Crônicas 29. Depois ele levanta uma celebração da Páscoa. Aquela celebração foi tão grande que, em dado momento, o povo concordou, a congregação, em celebrar outros 7 dias. Eles já tinham celebrado com júbilo, com festa, com alegria. E eles chegaram a um ponto que falaram assim, não, vamos celebrar mais 7 dias. Porque Ezequias ele regula as contribuições para os sacerdotes, para os levitas, ele restabelece o culto, a ordem do culto, né? Mas depois dele resistir a Senaqueribe e fazer todo esse processo de ter colocado-se diante de Deus com aquela carta de afronta, ele então adoece. Então eu quero dizer para você o seguinte, a doença
de Ezequias não está baseado no fato de um julgamento premeditado de dizer que ele adoeceu porque ele só fez coisa errada. Porque o pai dele fez coisas terríveis. Terríveis. O texto só diz que ele morreu. Não foi enterrado com honras. Mas a questão é que Ezequias, apesar de ter feito tudo, quando ele ora, diz: Senhor, olha para mim, Senhor, eu te peço. Olha, Senhor, porque eu tenho sido fiel para com o Senhor. Eu tenho sido um homem de inteireza de coração. Eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, Senhor. Isso não é mentira. Só que isso não privou Ezequias de ter sido contaminado com uma doença mortal. Né? Provavelmente um câncer, um tumor muito profundo, algo muito grande. Porque Isaías, no capítulo 20 de 2 Reis, além de ter falado para ele que ele ia viver mais 15 anos, dá a instrução que tomem uma pasta de figos e ponham sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Tanto é que a promessa de Deus, a palavra de Deus, é que Ezequias, em 3 dias, ele se recuperaria fisicamente, ele iria à casa do Senhor, ao templo do Senhor, e ali prestaria louvor, adoração, culto, celebraria ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, a primeira ideia é essa, não é pelo fato de Ezequias ter sido desobediente que ele ficou doente. Não, ele fazia as coisas certas. E isso então nos leva a pensar que o fato de nós seguirmos a palavra de Deus, fazermos aquilo que é da vontade de Deus, de sermos, digamos, fiéis a essa palavra, íntegros, com inteireza de coração, fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, isso não vai nos impedir de nos adoecermos, de termos situações de sermos contaminados com doenças mortais. O fato é, Ezequias não se aquietou, ele não simplesmente baixou a cabeça e disse assim: bem, estou doente, minha doença é fatal, ele sentia isso, ele sabia disso, ele não se entregou à situação. Essa é uma outra realidade. Às vezes nós estamos vivendo uma situação difícil, mas tem muitas pessoas se entregando à realidade, se entregando aos fatos, se entregando às circunstâncias, se entregando à realidade. Não se entregue. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, interceda diante de Deus, fale com Deus, como Ezequias fez, virou-se para o lado da parede e clamou, e pediu, e suplicou, e chorou muitíssimo. E o Senhor Deus viu acima das suas lágrimas a sinceridade do seu coração. Tanto é que Deus nem demorou para responder ele. Ontem eu estava falando sobre a questão de Deus, às vezes, não responder a oração. Não dá resposta nenhuma, não dá explicação nenhuma do que está acontecendo. No caso de Ezequias, Deus mandou o profeta Isaías, que já estava numa determinada circunstância, e ele disse assim: vai lá e fala para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Então, irmãos, independente do que esteja acontecendo, clame ao Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, chore diante do Senhor, chore muitíssimo. Deus vai ver a inteireza do seu coração. Ele vai ver realmente a sua sinceridade em oração. Mas pense numa coisa. O profeta Isaías, ele voltou e falou assim: olha, Deus vai te dar mais 15 anos. Beleza. Mais 15 anos de vida. Ótimo. Mas tem um detalhe. Tem um remédio que você precisa usar. Pega uma pasta de figo e coloca sobre esse tumor, sobre essa úlcera, para que isso possa sarar. Então pense o seguinte: remédio foi feito para a gente tomar. Exames foram feitos para nós fazermos. Então é o seguinte: busque ao Senhor, como se tudo dependesse dele. Ore ao Senhor, como se tudo dependesse dele. Clame ao Senhor, como se tudo dependesse de um milagre exclusivo dele. Mas também faça a sua parte. Tome as medicações, faça os exames, faça dietas, faça equilíbrio na alimentação, procure estar com um físico sadio, porque uma das coisas, por exemplo, que tem muita pessoa sofrendo com essa pandemia mundial do coronavírus, é porque o seu físico está debilitado. Pessoas sedentárias. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas muito sedentárias, E essas pessoas correm alto risco de serem contaminadas, porque o seu físico não tem imunidade, não estão autoimunes. Qualquer infecção, eles podem se sujeitar até ao óbito. Os anticorpos, a sua vitalidade
está fraca. Então a gente precisa cuidar disso, irmão. A gente precisa cuidar do nosso físico, cuidar da nossa saúde. Até porque o nosso corpo físico é templo do Espírito Santo. Enquanto estamos aqui na terra, habita em nós o Espírito de Deus. Então Ezequias, ele não foi apenas instruído, e a oração dele não foi atendida apenas no sentido de que Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Mas para ele viver mais 15 anos de vida, ele teve que fazer uso do remédio que o profeta disse que deveria ser usado. E nós temos aí uma situação muito delicada, porque existe uma guerra no nosso país e no mundo sobre remédios que não são eficazes ou remédios que não podem ser usados, que não devem ser usados devido à pandemia mundial do coronavírus. E nós precisamos estar atentos a isso também, pedir direção de Deus, sabedoria, discernimento, a usar esses remédios, né? Ao buscar entendimento na medicina. Está todo mundo usando? Porque tem um monte de gente aí que era contra. Agora adoeceu, é a favor. Era contra para os outros. Era contra para o cidadão. Eu acho isso revoltante. Revoltante. A palavra é revoltante. Políticos, líderes que eram contra tratamento com alguma medicação, enquanto era para os outros, para a população, os governados. Mas quando ele adoece, é o remédio que ele toma para poder sarar do coronavírus. Então, irmãos, sejamos sinceros. Sejamos como Ezequias disse aqui: Senhor, eu tenho sido fiel para com o Senhor. Sejamos fiel para com Deus. Senhor, eu tenho sido íntegro de coração diante do Senhor. Deus sabe disso, se você está sendo íntegro de coração ou não. Ele diz assim: Senhor, eu tenho sido reto aos teus olhos. Deus sabe se você tem sido realmente reto aos seus olhos. Mas eu digo para você o seguinte: chore diante do Senhor, mas na oportunidade que você tiver, também faça uso das medicações. Porque o profeta que foi lá trazer a palavra de morte, foi o mesmo profeta que depois foi levar a palavra de vida. Mas foi o mesmo profeta que falou qual era o remédio que deveria ser usado sobre a úlcera. Então nós precisamos ouvir Deus através dos seus profetas, que estão voltados e baseados na palavra de Deus. E olha que nós estamos falando do profeta Isaías, o homem que profetizou 700 anos antes de Cristo, a vinda do Messias e o sofrimento vicário, como se ele estivesse vendo Jesus sofrendo ali nos seus dias. Ele viu, espiritualmente ele viu, profeticamente ele viu. O Espírito Santo mostrou a ele para que ele pudesse escrever da forma como ele escreveu. Então ouçamos os verdadeiros profetas. Outra coisa, cuidado com falsos profetas, com falsas profecias, com falsas revelações, com falsas palavras. Porque como eu disse, né? Tem muita gente que vai bater na porta da sua casa falando: ó, Deus mandou falar para você, eu tive uma visão, uma revelação, estou trazendo uma profecia, vou te entregar uma profecia. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem isso, tem aquilo. Mas e se Deus me chamar hoje, em meio a essa pandemia, eu estou preparado para ir para o céu? Se eu estiver predestinado por Deus para partir dessa terra, em meio a essa pandemia, eu estou preparado para estar com Cristo na glória? Essa é a pergunta que fica para o meu e para o seu coração. Que Deus te abençoe e que nós possamos meditar nessa palavra. Eu quero orar com você e quero agradecer a Deus pela sua vida, mandando um abraço aí para a nossa irmã Leir Guerarte Barbosa, Deus abençoe. Nossa irmã Gilce Cessa, Deus abençoe. A nosso irmão Elton Erinja, nosso Heringer, né? E também a nossa irmã Célia Regina, Fernando Formagini, a Eucilene Bernardino, né, que também já nos deu aí, Marco Antônio Moura, Marcondes, sempre presente conosco aqui, e também a Efigênia e os demais, então eu acho que eu já falei aqui, né? Pois bem, queridos, deixa eu fazer um negócio aqui, porque aconteceu alguma coisa e minha câmera virou para o outro lado, e eu preciso virar ela aqui, não sei como é que eu vou fazer. Isso, virou. É, tecnologia, né, irmãos? Tecnologia. Dona Ruth Oliveira Emerick, grande abraço, querida. Manda um abraço pro seu Juca aí, uma pessoa que eu muito amo, de todo o meu coração. Décio Moreira, também um grande abraço, meu irmão. Fiquem com Deus. Vamos orar? Estaremos assim encerrando a nossa transmissão. Deus bendito, colocamos diante do teu altar a vida de cada irmão aqui presente, a vida das nossas igrejas, a vida da Igreja do Senhor Jesus, a vida da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a vida dos pastores, presbíteros, conselhos das nossas igrejas, de forma especial as nossas congregações que hoje estaríamos reunidos. A alegria de poder estar nessa tarde com os irmãos ali de Betânia. Ontem tivemos com os irmãos do Coqueiro, amanhã estaremos ali no Santa Cruz. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que tem estado em comunhão conosco. Te pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja espalhada sobre a face da terra.
Pedimos que o Senhor derrame, ó Deus, porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre nós. E prepare os nossos corações, porque se o propósito do Senhor é nos chamar em meio a essa pandemia, nós precisamos estar preparados, Senhor. Se o Senhor tem como propósito, nos predestinou para partir em meio a essa pandemia, que nós possamos estar preparados para partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, e estarmos eternamente com Cristo na glória. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando os nossos governos, abençoando os nossos líderes e, acima de tudo, abençoando a Tua igreja, derramando porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que nós possamos continuar testemunhando a Tua palavra e também nos fazendo entender os propósitos, Senhor, em meio a tudo isso que estamos vivendo nessa pandemia mundial do coronavírus. É a nossa oração que fazemos agradecidos, pedindo a bênção do Senhor para todos que estão aqui presentes acompanhando essa transmissão, aqueles que vão assistir essa transmissão, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, cada irmão, cada lar aqui representado, cada família aqui representada, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Irmãos das nossas congregações, domingo, 9 horas, eu estarei em Santa Cruz, congregação Alfa e Ômega, ministrando estudo e também ministrando Santa Ceia. 17h30 horas teremos culto na congregação Coqueiros e às 19 horas teremos o culto com ministração da Santa Ceia na congregação de Betânia, no bairro Belo Horizonte. Luciene e Sérgio Fraga, grande abraço para vocês também, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.